da relatoria do ministro Antônio Saldanha, o RHC 146.780, com advogado presente. Doutor Gustavo, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Excelência. Tudo bem? Tudo tranquilo. Podemos dispensar a leitura do relatório? Sim. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo de 15 minutos. Excelência, agradeço a Vossa Excelência, pelo senhor presidente, ministro Sebastião Reis, ao relator, ministro Saldanha, que nos recebeu para despachar memoriais, e aos demais ministros pela atenção aqui hoje. Excelência, esse caso, e este é o caso que tinha como um dos fundamentos de pedidos nossos aqui, versando ilegalidades, justamente o RHC 147707, que Vossa Excelência mencionou como primeiro precedente do julgamento anterior e que foi alvo de reclamação do Ministério Público do Pará, reclamação 61499, que a primeira turma deu provimento para cassar a decisão. Esse é o caso, é o mesmo caso aqui, mas aqui sob outra nuance, né? O que nós estamos trazendo aqui neste RHC é um pedido de trancamento do inquérito policial, justamente aquele mesmo inquérito em que se lançaram aqueles 2 relatórios de inteligência financeira. E aqui por um motivo simples, esse RHC nos dá a oportunidade de explicar melhor o caso. Esse caso é dos mais interessantes que a gente pode ter discutindo matéria econômica em direito penal, porque ele é um caso de criminalização da atividade empresarial. Vejam os senhores que a recorrente, nesse caso, a dona Helga Yuta, é uma das acionistas e é diretora da cervejaria Cepa, no Pará. A cervejaria Cepa teve implementado um benefício tributário que dava a ela direito de reembolso de 95% do ICMS pelo decreto estadual número 236 de 2007. Isso não é um fato inédito no Pará. Este era um contexto de guerra fiscal entre os estados, que ofereciam vantagens tributárias dentro dos impostos que lhes são reservados para a instalação e fomento da atividade industrial naqueles estados. Isso também não era inédito no Pará. A principal concorrente à época da cervejaria Cepa, a cervejaria Skin Cariol, teve o mesmo reconhecimento de reembolso de 95% do ICMS pelo decreto estadual número 1514 de 2005. E aqui a diferença. A cervejaria Cepa conseguiu que esse implemento fosse entre os anos de 2007 e 1º de maio de 2015. A cervejaria Skin Cariol, e isso influi, inclusive, no valor de mercado da concorrente, que depois foi vendida para a HNK-BR, marca hoje no mercado também, a concorrente teve o benefício implementado por 15 anos. Por 15 anos, em 2005, por outro decreto estadual. Portanto, esse decreto, que de fato garante um benefício bastante extenso do ponto de vista tributário, passou a ser alvo de divergência da Fazenda Paraense. A Fazenda Paraense tentou impugnar, na verdade, o implemento desse benefício. E o conseguiu por uma decisão de primeira instância em 2008, da qual a cervejaria Cepa recorreu. A cervejaria, então, passou a lançar nos seus livros contábeis como se benefício tivesse, porque entendia que, enquanto estava discutindo no sistema de justiça brasileiro o implemento ou não deste benefício de ICMS, poderia utilizá-lo, poderia lançá-lo em seus diários contábeis como se presente ele estivesse, afinal, ele estava sub júdice. Não havia sido terminado, ele estava sub júdice. Pois bem, isso ensejou uma verdadeira guerra judicial entre a cervejaria e a Procuradoria do Estado do Pará, que terminou, ou continua, na verdade, mas
que acabou por desaguar aqui numa acusação de lavagem de dinheiro. Vejam só, essa acusação, essa suposta lavagem é atípica. Essa suposta lavagem não tem qualquer indício de autoria ou materialidade que a gente possa comprovar de plano, ou mesmo que seja, mesmo estudando a fundo o caso. Isso porque essa lavagem, essa suposta lavagem, significa dizer que sempre que uma empresa se sentir lesada por um Estado e resolver discutir judicialmente o benefício que lhe foi dado, enquanto ela estiver discutindo o benefício, ela terá que recolher o imposto, sob pena de ser acusada de lavar aquele dinheiro que ela está lançando nos livros contábeis. Não tem ato de dissimulação necessário à lavagem, não tem ocultação necessária à lavagem. O dinheiro era do ICMS, era lançado nos livros contábeis como ICMS, lançado no livro contábil, benefício auferido pelo Decreto-Lei 236 de 2007, que estava sub júdice, e então o dinheiro entrava no lançamento contábil da empresa. Que lavagem de dinheiro, que pressupõe dissimulação, ocultação do dinheiro, é essa? Em que a empresa lança nos livros contábeis o dinheiro. Isso é um absurdo. Se a gente passar a encarar isso como normalidade, sempre que um Estado processar uma empresa, a empresa terá que reservar o dinheiro do Estado e pagar o tributo para depois, se ganhar judicialmente o implemento do que buscava, recuperar do Estado o tributo. Né? Ou seja, aqui é uma lavagem atípica. Mais do que isso, antes da lei 2.683 de 2012, o rol era taxativo dos delitos antecedentes. Não havia no rol taxativo dos delitos antecedentes a sonegação fiscal, porque o que se alega aqui é que a cervejaria praticou, por seus diretores, sonegação fiscal. Pois bem, portanto, esse caso é um retrato de como é perigoso ser empresário no Brasil, porque você pode declarar o dinheiro e ainda assim ser acusado de lavagem de dinheiro. Mas isso não é tudo, e eu queria chamar a atenção dos senhores aqui a um ponto crucial desse processo. Vejam os senhores, o inquérito foi instaurado em 10 de junho de 2019. 10 de junho de 2019. Ocorreram buscas e apreensões contra a cervejaria e seus principais executivos no dia 19 de fevereiro de 2020. Desde então, todo o material arrecadado foi encaminhado para a perícia. E há perícias do ano de 2020 realizadas. E, em relação aos livros contábeis, se encaminhou para a perícia todo o material em 16 de abril de 2021. 16 de abril de 2021. Há mais de 4 anos e meio, esse material foi encaminhado para a perícia. A perícia nunca aconteceu. A perícia nunca aconteceu. Há, pelo menos, 5 pedidos de prorrogação de prazo do inquérito. Não há uma só linha investigatória que tenha sido inaugurada em relação aos livros contábeis da cervejaria Serpa. Mais do que isso, não tem nenhuma linha investigatória em relação a nada. O inquérito tramita desde 10 de 6 de 2019, portanto, há mais de 5 anos, sem linha investigatória. O absurdo é tamanho que, em 11 de 4 de 2023, o juízo determinou o encerramento em 60 dias, sob pena de configuração de desobediência e ato de improbidade da autoridade policial. A autoridade policial se manifestou dizendo que estavam pendentes as perícias contábeis e não encerrou o inquérito. O juízo, então, de novo, em 15 de fevereiro de 2024, determina, sob pena de configuração de desobediência e ato de improbidade, o encerramento em 30 dias. A autoridade policial já para de responder o juízo, ela começa a se remeter à resposta anterior. Olha, está pendente de perícia, desde 16 de 4 de 2021. Em 11 de 9 último, o juiz novamente determina o encerramento do inquérito em 30 dias. E a autoridade policial nem respondeu. Então, aqui, senhores ministros,
está configurado, mais do que tudo, um excesso de prazo que é aviltante. É aviltante que uma pessoa sofra uma investigação por mais de 5 anos, sem linha investigatória. E aí pode-se dizer o seguinte, olha, mas o juízo faz um relatório ali em fevereiro, em 25 de fevereiro, perdão, em 25 ou 24 de fevereiro, em 15 de fevereiro, perdão, o juízo faz um relatório e diz o seguinte, olha, nós precisamos acabar com esse inquérito. Tudo bem que a perícia está pendente desde 16/4/2021, mas me parece que vocês estavam aguardando o STJ e o Supremo definirem se os RIFs eram ou não válidos. E aqui ninguém estava discutindo RIFs, os RIFs estavam prontos. Nós discutimos esses RIFs aqui com vossas excelências nesse colegiado durante os últimos anos. Então não tinha nada a ver com o RIF fazer ou não a perícia contábil. E a autoridade diz, bom, já que vocês possivelmente estavam esperando a resolução do problema dos RIFs, agora façam a perícia. E a perícia não é feita. Então, aqui a gente não consegue entender se a autoridade policial simplesmente não liga para o que diz o juiz, que disse por pelo menos 4 vezes, 11/4/23, 15 de fevereiro de 24, 24/4 de 24, 11 de setembro de 24, que se não encerrasse o inquérito em 60, depois em 30 dias, daqui a pouco vai ser 15 dias, ele teria configurado desobediência e ato de improbidade. Ou se não se quer fazer uma perícia, ou se quer se deixar a senhora Helga sempre sob os holofotes da justiça que não chega nunca. Então, aqui, senhores, em primeiro lugar, senhores ministros, e obrigado pela atenção e encerrando, a gente quer que fique muito claro que essa não é uma investigação que está sendo obstaculizada por ninguém. O material sempre esteve à disposição. Os RIFs não estavam em jogo, eles podiam ter feito a perícia. Essa é uma investigação que está paralisada há pelo menos 4 anos e meio, com um inquérito que está aberto há mais de 5 anos. É uma vergonha. Há perícias realizadas nas folhas 584, há uma outra perícia, um laudo sobre outra parte do material arrecadado. Mas não se quer fazer a perícia. Aqui é uma lavagem de dinheiro que não tem crime antecedente, porque o rol era taxativo, que não tem tipicidade possível, porque se isso daqui for considerado típico, então quer dizer que toda empresa que discutir com o Estado brasileiro, a partir do momento que não reservar em alguma poupança para o Estado brasileiro o que está em discussão, estará lavando dinheiro. E aqui há um evidente excesso de prazo. Né? Aqui eu trouxe uma jurisprudência de vossas excelências, aqui desta turma, né? de relatoria também do ministro Saldanha, Antônio Saldanha Palheiro, perdão, julgado em 13 de junho de 2023, que trata do trancamento de um procedimento investigatório criminal, justamente por falta de linha investigatória, nesse caso, por 6 anos. Aqui nós vamos fazer 6 anos daqui a alguns meses, nesse caso também. É isso, excelências. Obrigado pela atenção de todos. Agradeço. Ministro Antônio Saldanha, por favor. Pois não, senhor presidente. Esse processo realmente é um processo que traz preocupação e esse tribunal já se manifestou a respeito de uma alegada por nós, né, ilegalidade na requisição dos relatórios do COAF e, através disso, anulávamos as provas das decorrentes, porém, numa reclamação encaminhada pelo Ministério Público, o ministro Zanin, numa decisão monocrática, mandou que nós rejulgássemos de acordo com o entendimento que estaria lá estabelecido. Mas, realmente, o prazo está longo, mas tem uma preocupação, porque, em relação ao prazo,
A corte de origem não se manifestou de forma específica. Ele simplesmente é preciso que o façam, né, para não haver uma supressão de instância. Em 2 linhas, eles fazem uma consideração que em 2018 foi tomada essa providência, depois, em 2020, foi tomada outra providência, mas não fala do excesso de prazo sem a conclusão do inquérito. A ementa é pequena, eu acho importante, porque o caso é de alta complexidade, que houve 50 crimes fiscais imputados, né? A recorrente Elga Imengard Jutta Seibel. Eu digo o seguinte: inicialmente destaque o trancamento do inquérito, assim como da ação penal, é medida excepcional. E ela tem que ser embasada quando dos autos emergirem de plano e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria. No caso do presente, o Tribunal de Origem consignou que... Isso é um fato. Consignou que constam da peça informativa a requisição de instauração de inquérito policial para apuração de possível delito de lavagem de capitais diante da ambitude administrativa e contábil da SERP S.A., nos quais 50 crimes fiscais foram evidenciados, seu relatório da Corte, gerando um prejuízo ao horário estadual de cerca de R$600 milhões, dano atualizado. Além de asseverar expressamente que, aspas, existem indícios de delitos de branqueamento de capitais, tipificado no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1, da Lei 9613 de 98, com a redação da 12.683, de 2012. Emprego de valores sonegados na retroalimentação da atividade econômica do contribuinte infrator. Tem-se que foi reconhecida pela Corte Estadual a existência de indícios mínimos do crime de lavagem de capitais, tendo em vista a possível ocorrência de crimes fiscais, os quais geraram grande prejuízo ao erário estadual. Desta forma, a alteração da conclusão da instância de origem demandaria incursão em elementos de fato e provas, o que não é possível. Destaque-se por oportuno que, com relação aos 50 crimes tributários, dos quais a recorrente teria sido absolvida, a Corte acuou, ao elaborar o relatório do habeas corpus, consignou que a autoridade impetrada prestou informações no sentido de que, quanto aos 50 crimes contra a ordem tributária, citados no HC subexame, estes foram praticados antes da alteração da lavagem, da Lei de Lavagem de 2012. Portanto, não são os crimes fiscais precedentes invocados pelo Ministério Público Estadual no caso concreto, cujas execuções e consumações ocorreram somente depois da entrada em vigor da nova redação dessa lei, que passou a incluir os crimes contra a ordem tributária como delitos precedentes. A Corte de Origem não se manifestou a respeito da alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito, que impossibilita o debate diretamente por este Tribunal Superior sob pena de supressão de instância. Então, presidente, a considerar o que vem trazido, né, no habeas corpus e no RHC, é evidente que o prazo está mais do que exaurido para a conclusão do inquérito e oferecimento de eventual denúncia. Mas a gente precisa dar uma manifestação, porque o relatório, principalmente o relatório das informações do habeas corpus e do tribunal que julgou lá o recurso, é um relatório contundente, né, que ultrapassa. Então, para a gente aprofundar esse exame e reconhecer o excesso de prazo para a conclusão da investigação e trancar, entendi eu que seria necessária a manifestação da Corte de Origem. Por conta disso, presidente, eu estou conhecendo parcialmente do habeas corpus e nessa extensão improvendo, por hora. Ministro Otávio. Senhor presidente, cumprimentando o nome do defensor, estou acompanhando. Ministro Aldo Fernandes. Bom, eu fiquei com uma dúvida, ministro Saldanha, que é a seguinte:
A decisão do Supremo determinando que a matéria fosse revisitada pela Casa diz respeito à interpretação desta Corte a respeito do COAF, a respeito de requisição direta da autoridade policial ao COAF. Perfeito. Nós entendemos que era indevida e o ministro Zanin entendeu que a gente devia rejulgar considerando a validade. Perfeito. E aí eu faço uma outra indagação. São os munos da relatoria. Claro. Não seria caso de concessão de habeas corpus de ofício? Mas em que sentido? Para quê? Pelo excesso de prazo para o inquérito. Eu me preocupo porque a Corte não se manifestou a esse respeito. É o único obstáculo, mas se o colegiado assim decidir, eu acompanho. O inquérito data de que instante? Senhor presidente. 19 de junho de 2019, ministro Og. 19? Há mais de 5 anos ele está aberto, não tem linha investigatória. E há alguma argumentação plausível para que esse exame pericial não fosse feito? Provavelmente dificuldades de... Senhor ministro, se o senhor me permitir, eu tenho uma manifestação policial aqui e ela não diz nada de nenhuma dificuldade, apenas diz que está no setor de documentoscopia desde o dia 21 de abril, do dia 16 de abril de 2021. Eu posso ler a manifestação, se Vossa Excelência assim quiser. O processo está parado o inquérito está desde 2021 parado. É inacreditável, mas está. É inacreditável. É inacreditável. Veja, esses crimes, esses supostos, né, crimes societários, de uma maneira geral, envolvendo lavagem de dinheiro, evasão de divisas, etc., lavagem de capitais, nós todos sabemos, possuem uma carga de dificuldade na aferição, na materialização através de prova, que obriga, às vezes, o julgador a ter uma certa cautela, efetivamente, na apreciação do tema. Sabemos que, em regra geral, a questão não é de má vontade ou boa vontade da Polícia Federal, em regra, para a efetivação das medidas judicialmente solicitadas, ou supervisionadas, porque estamos ainda em sede de inquérito aí. Me parece que a questão, às vezes, é de meios efetivos na área da perícia, suponho, mera suposição, para, num estado com a dimensão como é o Pará, de realização em prazo razoável dessas providências. Em regra, esse é o panorama que a gente encontra. Mas quer me parecer que, no caso, desborda daquilo que seria razoável de interpretar o período para a realização da prova, tanto mais que não faltou, pelo que verifico da própria sustentação oral e dos fundamentos indicados aqui pelo ministro Saldanha, não faltou diligência do juízo no sentido de requerer, em tom já de advertência, a produção dessa prova. Acho que o marco inicial dessa tolerância seria, em tese, o pedido do juiz para que se apurasse os fatos. Haveria, segundo a autoridade do inquérito, 50, ou quem quer que seja, haveria 50 infrações a serem aferidas, eventualmente ilicitudes praticadas pela paciente ou quem quer que seja,
mais uma razão para a ênfase na realização da perícia, a necessidade da realização da perícia, e não o contrário. Então, eu vejo aqui também a manifestação do ministro Saldanha, no sentido de que parece realmente haver um certo exagero intolerável no fato concreto, na realização de uma prova que é uma matéria técnica e que se precisa unicamente que os peritos nela atuassem, e dela e do resultado dela decorre tudo mais em relação à investigação. Penso que é o caso de se conceder habeas corpus de ofício. Eu acompanho o eminente relator no que tange ao recurso em habeas corpus, mas me parece aqui, submeto à análise, evidentemente, do colegiado, que a ideia da manutenção em suspenso do status quo indefinido da investigada ou de qualquer outra pessoa que venha a ser investigada, que tem a sua vida paralisada por um inquérito que não se sabe quando será encerrado, parece que já chega à raia da insuportabilidade. E aí submeto aos colegas a ideia do trancamento do inquérito em face do intolerante excesso do prazo para a conclusão. Sob censura de todos os colegas. Ministro Otávio Toledo. Aliás, Saldanha, o ministro Otávio já votou. Já. Depois o ministro Otávio sou eu. Eu sempre digo o seguinte, eu acho que só quem foi investigado sabe o que é ter contra si um processo dessa natureza. Eu acho que sei da complexidade de investigações desse porte, mas acho também que cabe ao Estado se aparelhar devidamente para exercer o seu papel. Ele não pode simplesmente justificar, na falta de estrutura, a demora em investigar. Eu acho que nós já nos deparamos aqui em diversas situações com casos semelhantes, alguns casos simples, outros casos complexos, mas em que se denota uma certa quase negligência do Estado em cumprir o seu papel. Acho que se existem indícios concretos, indícios palpáveis de que algum crime foi cometido, acho que a investigação tem que se encerrar o mais rápido possível. É claro que nós não temos aqui no sistema brasileiro prazos fixos, prazos determinados para o cumprimento da obrigação estatal de investigar. Mas eu acho que existe um princípio da razoabilidade. Nós temos que ter algum limite a essa ação, vamos dizer assim, quase omissiva por parte do Estado. Eu não tenho dificuldade nenhuma em acompanhar a sugestão do ministro Og, mesmo não tendo tido a manifestação, até porque nós temos elementos, pelo que me parece, nós temos elementos nos autos que permitem concluir realmente que a investigação não está acompanhando. Eu acompanharia essa sugestão do ministro Og sem a menor dificuldade. O ministro Rogério Schietti. Senhor presidente, eu convenho com a posição do ministro Saldanha, com relação à inexistência de coação a sanar, e, mediante desta manifestação agora do ministro Og, que parece seguir uma linha do que em outros casos temos decidido, eu conviria apenas com a fixação de um prazo, porque isso não foi submetido sequer à instância de origem também. E, como se trata de uma prova pericial que pende de realização e que certamente é uma prova complexa, acho que deveríamos fixar um prazo razoável para que se concluísse efetivamente essa investigação. 90 dias? 90 dias. 90 dias? Acho que porque o que mais me impactou aqui, eu confesso, é essa informação da tribuna de que o processo está
a investigação está parada desde 2021, né? Se Vossa Excelência me permitiu, eu poderia ler a manifestação da autoridade policial, a última manifestação, informando o juízo agora, e mais do que isso, eu tenho todas as manifestações do juízo aqui, são 5, falando encerre, 60 dias, 30 dias, 30 dias, 30 dias, e não surtiu efeito. Mas e o tribunal, a manifestação do tribunal? A manifestação é porque, Excelência, o processo, quando nós havíamos o habeas, era em 2021. Então, de fato, àquela altura, era 1 ano e 10 meses de inquérito. E aí o RHC evoluiu aqui na corte, até hoje, e aí se aferiu o excesso de prazo no curso do nós temos que verificar também, me desculpe, advogado, se nesse interregno de tempo houve alguma justificativa, ou, enfim, porque o RHC ele foi instruído em 2021, né? Isso, mas nós reinstruímos com essas manifestações que eu posso até, só para suprir a dúvida, presidente, se Vossa Excelência me permitir, é brevíssimo aqui, 2 parágrafos, da autoridade policial. Considerando o despacho constante do dia 24/4 de 2024, informa a Vossa Excelência, o juiz, esse é o delegado dizendo, que as informações sobre a conclusão das investigações foram devidamente prestadas no dia 20/3 de 2024, dizendo que ele prestou anteriormente. Na oportunidade, destaquei que foi oficializada a Polícia Científica, por meio do PAI número tal, solicitando posicionamento à conclusão da perícia, que está lá desde o dia 16/4 de 2021. Resta pontuar que foi juntada uma cópia da decisão exarada por Vossa Excelência, determinando a conclusão em 30 dias. Contudo, a última movimentação do documento citado é do dia 26/2 de 2024, remetendo novamente ao documento, um documento anterior, que é esse do dia 16/4, ao núcleo de grafodocumentoscopia forense. Documento anexo. Destacou-se também que foi encaminhado o formulário de análise desta operação policial ao Laboratório de Tecnologia tal, com pedido de urgência, no sentido de conclusão de todas as análises bancárias, fiscais e de relatórios vinculados com essa investigação, conforme o comprovante abaixo. O comprovante é de 12 de março de 2024. Resta pontuar que o presidente desse PL aguarda a conclusão da perícia acima mencionada, bem como a expedição do relatório de análise técnica para concluir a presente investigação. Essa informação é de 7 de maio de 2024. Desde então, nada aconteceu. Bom, eu não tenho dificuldade de acompanhar a sugestão do ministro Og, até porque, tendo em vista essa informação de 4 meses atrás. 4, 5 meses atrás. Então, eu acompanharia o ministro Og, e aí o ministro Rogério Schietti, e cabe também ao ministro Saldanha verificar qual o caminho que ele vai querer adotar. O colegiado se manifestando. Bom, então, eu acompanho o ministro Og e consideraria, no sentido de conceder a ordem de ofício para trancar a investigação. Mas sem um prazo definitivo, porque aí é uma ordem do STJ, né, que acho que precisa ser testada, digamos assim, né? 90 dias? Pelo menos Senhor presidente, só uma colocação rápida. O que nós nos ativemos a princípio foi o que o ministro Saldanha colocou muito bem, que não houve manifestação do tribunal de origem, do tribunal, então, portanto, estaria caracterizada uma supressão de instância. O ministro Og coloca inclui um argumento extremamente importante, onde se afasta, o tempo se alonga demais para uma decisão. Eu acompanharia colocar um prazo e efetivamente determinar que isso seja concluído. E que se busque uma manifestação do tribunal de origem também. Porque não foi esse o pedido, né, do RHC, ainda que Bom, então, apresentado ideia, já há alguns anos, né? Mas como não houve o contraditório sobre essa questão do tempo de duração... É habeas corpus. A minha ideia era a concessão, no caso do recurso RHC, a minha ideia era de um habeas corpus de ofício mesmo. Me louvo no relato do ilustre patrono, e bem também no que disse o ministro Saldanha aqui, nós estamos desde 2021. E sequer nós pudemos responsabilizar a autoridade policial, porquanto ela declara que depende efetivamente dessa perícia.
É que eu Polícia digo Técnica, né? que é a polícia técnica. E nós sabemos, nós aqui comandamos diversas, nós da Corte Especial, diversas situações em que há necessidade de prova pericial em ações penais originárias desta Corte, e sabemos, às vezes, a dificuldade que há de se conseguir efetivar uma determinada prova pericial. Não é por má vontade da polícia, não é porque não tenhamos técnicos, peritos competentes. O que parece termos é insuficiência de pessoal para isso. Essa é a verdadeira compreensão. E aí o ministro Sebastião Reis lembra, não, reconhecemos o fato de que isso está retardado e podemos até justificar, como eu aqui estou advogando a ideia de que não é nenhuma imperícia, imprudência ou que seja, negligência da própria Polícia Federal pelo seu segmento técnico. Mas o que é que acontece conosco quando nos detemos diante de um habeas corpus em que nós somos autoridade coatora ou de um pedido em que, por razões que fogem à nossa responsabilidade, estamos com a prisão de alguém durante anos e anos. Basta para nós reconhecer que o processo está atrasado, a culpa não é minha, eu tenho muitos processos. Não. A solução é, estou atrasado, tenho muitos processos, a prisão aqui tornou-se abusiva e eu modifico a minha decisão, eu cancelo a minha prisão. O que está a faltar, ao meu ver, aqui é isso. É o reconhecimento das fragilidades do segmento técnico, no sentido, penso eu, quantitativo, não é de qualidade, e isso gera uma consequência. É punir o perito, é punir o delegado? Não, não é isso. A consequência, do ponto de vista jurídico, não é possível aceitar esse excesso de prazo, sem uma perícia devidamente efetivada, em tempo de que alguém possa, diante dela, eventualmente ser indiciado ou não, ser denunciado ou não, mas ter a sua vida em relação ao judiciário em prazo razoável definido. É isso que me parece que falta. Agora, da decisão do colegiado. Penso que qualquer decisão que possa ser tomada, reconhecendo nós, de forma colegiada, que isso não pode continuar desse jeito para a eventual investigada, qualquer decisão que se possa ser tomada aqui, eu acatarei, eu acolherei, e não sou, obviamente, o único a pensar sobre as consequências do ponto de vista jurídico dessa matéria. Eu prefiro o trancamento do inquérito, mas seguirei, se o colegiado, de forma ponderada, entender que deve elastecer o tempo, dar uma chance para a conclusão dessa perícia, ou que seja, eu estarei concordando. Bom, vamos então colher os votos, né? Então, o ministro Antônio Saldanha. Volto a dizer, eu caminhei nesse sentido porque não vislumbrei uma manifestação, até tem uma manifestação no acórdão muito superficial do tribunal, referindo algumas medidas tomadas nesse interregno, mas 2 linhas, 3 linhas, não é uma manifestação especificamente contra o excesso de prazo. Isso é o que me trouxe essa ponderação. Mas não vejo nenhuma dificuldade em seguir a orientação do ministro Og, porque é uma orientação muito mais direcionada, né, a um resultado específico, é objetivo. Há 5 anos, mais de 5 anos, um inquérito sem conclusão, e a senhora Elga Ermengarde está lá com essa espada na cabeça, sem ter do que se defender, porque não tem denúncia.
Eu só pondero o seguinte: nós temos, em alguns casos, concedido a ordem para trancar inquérito policial em situações de evidente excesso de prazo, mas quando esse é o objeto do pedido, e nós temos a nossa atenção voltada para dados objetivos que possam nos indicar a conveniência ou não desta medida de tão radical quanto o trancamento de um inquérito, né? Porque, normalmente, o tempo no âmbito penal só é importante para fins de reconhecimento de prescrição, ou quando se trata de investigado ou réu preso, e que, claro, né, temos que soltar, porque o constrangimento existe. Quando não, nós temos considerado aqui, em alguns inquéritos que trancamos, fatores como se está ou não a pessoa indiciada, formalmente indiciada, se teve medidas cautelares deferidas em seu desfavor, como busca e apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, etc., a complexidade ou não da investigação, enfim, uma série de fatores que nós não examinamos nesse caso. Nós estamos aqui ocupados de acompanhar ou não o voto do eminente relator quanto à tipicidade da conduta, quanto à ocorrência ou não de crime. E, neste momento, é que aventamos, por iniciativa muito bem-vinda do ministro Oggi, a possibilidade de trancar por excesso de prazo. Então, é por isso que eu pondero se não seria prudente dar essa oportunidade para que, de modo derradeiro, a instância de origem, enfim, a polícia, o Ministério Público, diante da perspectiva já sinalizada pelo STJ de que, se não cumprida a diligência ou se não concluído o inquérito e iniciada a ação penal no prazo assinalado, a consequência seria o trancamento, né? É nesse sentido que eu pondero. Bom, então, vamos, eu acho que todos nós já colocamos nossa ponderação. Nós precisamos, então, pelo que eu estou vendo aqui, nós temos dois caminhos: conceder a ordem de ofício para trancar imediatamente ou conceder a ordem de ofício para fixar um prazo para encerramento das investigações. E oferecimento da denúncia. E oferecimento ou não da denúncia, né? Então, aí eu pergunto, ministro Antônio Saldanha. Eu estou ponderando aqui com o ministro Oggi, eu acho que essa medida alternativa que surgiu traz razoabilidade, traz segurança, né? 90 dias, que eu duvido muito que eles concluam, 90 dias, essa perícia não vai sair do lugar. Mas, pelo menos, houve uma advertência concreta e sabedores que já estamos aqui atentos e com a predisposição de tomar uma medida mais contundente. Eu fico com os 90 dias para oferecimento de denúncia. Ok. Então, Vossa Excelência concede a ordem de ofício para fixar o prazo de 90 dias para encerramento do inquérito com oferecimento da denúncia. E eu adiro à ideia do ministro Schietti. Nós chegaríamos aqui a quase que um consenso, no sentido de que é também bastante razoável que nós possamos decidir dessa maneira. Eu adiro. Ministro Otávio? Eu acompanho e reconhecendo a importância da colocação do ministro Oggi, mas eu acho que essa... Ministro Rogério Schietti, fica bem para Vossa Excelência? Sim, no sentido de 90 Então, dias. a turma, por unanimidade, negou o provimento, conheceu em parte do recurso em habeas corpus, negou, e nessa extensão negou o provimento, Excelência. e concedeu a ordem de ofício. Só para evitar um embargo, concedeu a ordem de ofício para fixar os 90 dias a partir da intimação do juízo, da autoridade policial, de quem? Não, mas a comunicação é imediata. Sim, tudo A bem. partir dessa data. A partir dessa data, a comunicação é Ok. imediata, ou seja, Sim. acabando a sessão, A já partir há da comunicação. Tá ok. Já há a comunicação. Então, Também para a autoridade policial, não é isso? haverá uma comunicação direta à autoridade policial. Mas a Vossa Excelência não concluiu a... Não, então o seria dispositivo. conhecer em parte do recurso em habeas corpus, nessa parte lhe negar provimento e conceder a ordem de ofício para que, como fixando o prazo de 90 dias para encerramento, para o oferecimento da denúncia, para encerramento da investigação e oferecimento da denúncia, sob pena de trancamento. Exatamente.